Estamos no ar, começando mais um Bola de Segunda, hoje com um convidado muito especial, meu amigo, meu irmão, Dácio Coelho, professor de Educação Física do Colégio Santo Agostinho. Vamos esperar o Dácio entrar aí para a gente começar o nosso bate-papo. Tem muita conversa legal hoje pra gente fazer por aqui. Vamos ver. Tá entrando. Aí, grande Dácio. E aí, Fala aí, tá meu me amigo. vendo? Tô vendo, tudo certinho. E você? Som tranquilo? Tá me vendo bem? Vamos ver se a minha internet ajuda hoje. Não, vai ajudar. Não, se ela não ajudar, eu desisto, né? Não, Ó a Bela aí. se a internet hoje não funcionar, nós vamos fazer uma campanha e ligar pra Vivo pra melhorar isso aí, porque tá difícil. Ó, já começou a travar pra mim, mas tudo bem, vambora. Faz isso comigo, não. Dácio, pô, que bom te receber aqui. Tô muito feliz. O Dácio, pra quem não sabe, é um amigaço meu de, putz, sei lá, mais de 15 anos que a gente se conhece. Estudamos juntos, jogamos vôlei juntos, trabalhamos juntos e somos grandes amigos. É um dos caras que mais apoiou aí na ideia de criar o canal. E, bom, seja bem-vindo, Dácio. Boa noite. Boa noite, Henrique. Primeiramente, muito obrigado por poder estar aqui participando. Como você mesmo falou, a gente se conhece há tanto tempo, né? Tanto tempo que a gente se aguenta junto. Com certeza é um privilégio poder estar aqui participando, poder estar realmente trocando ideia, conversando um pouquinho sobre a nossa área. Eu acho que eu gostei muito do projeto quando surgiu a beira da quadra, quando você começou a falar um pouquinho, a propor essa ideia, eu acho que foi muito top. Aí eu queria parabenizar você, o Arthur e Sanaê, que tem sido muito legal poder acompanhar todas as entrevistas. E hoje eu tenho a honra de estar aqui, né, de poder estar aqui conversando com você. Aí muito obrigado mesmo por isso. Como você falou, eu te conheço já faz um pequeno tempo, né? É muito legal poder lembrar da nossa história juntos. Quando você era pequeno, tá bom, eu também era um pouquinho. Eu tinha uns 15, acho que você tinha uns 13. A gente chegou a jogar vôlei juntos. A gente chegou a viajar juntos, só que você nunca jogava no meu time direito, né? Você só era reserva, mas faz parte, né? Eu caçulinha do time. Mas ninguém precisa saber. O importante é que você não julgava. Mas você era o caçula, mas sempre foi um excelente levantador. Eu acho que isso foi algo muito legal. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também as pessoas que já estão aqui acompanhando. Olha o Janote aí, o Felipe, fala Filipão, o Gu, o Rodrigo. Galera, sejam bem-vindos, né? Eu sou desses, eu gosto de ficar conversando, comentando, mas estamos juntos. Eu acho que vai ser muito legal a gente poder conversar um pouquinho e trocar ideias. Fechou? Isso aí. Não, hoje vai ser nada mais do que a gente faz quase todo dia, né, Dácio? Nós vamos trocar ideia, conversar coisas que a gente já conversou várias vezes, sem ser em lives, né, em conversa só a gente. Mas vamos trazer essa discussão para a galera, e quem estiver assistindo quiser participar junto com a gente, fica à vontade para mandar mensagem, que a gente tenta colocar aqui na nossa discussão também, dentro da educação física e do voleibol. Dácio, bom, se apresenta aí. Bom, já tem cara me cornetando, né? Arthur, claro, excelente levantador. Arthur sabe que craque, né? Dácio, se apresenta aí para a galera que não te conhece, qual que é a sua função lá no Colégio Santo Agostinho. Primeiro, né, meu nome é Dácio, sou professor de educação física, trabalho há 6 anos com a educação física, sou licenciado, e hoje eu tenho trabalhado muito com educação física escolar. Eu dou aula desde o primeiro período, ou seja, eu tenho alunos de 4 a 5 anos, até alunos de terceira série de ensino médio, eu tenho alunos de 18 anos já. Hoje eu dou aula lá todos os dias, todos os horários. Minha vida hoje é muito voltada para o colégio, para a educação. Eu acho que é uma coisa que eu gostei muito. Além disso, sou ex-atleta de vôlei escolar, né? Joguei vôlei
durante toda a minha vida escolar, um pouquinho na faculdade. Hoje, de vez em quando eu bato bola, mas é pouca coisa. Mas eu gosto muito da área, da área de educação física. Eu sou também uma pessoa que tem gostado muito atualmente de investimentos. Eu acho que são coisas que precisam andar juntos, a educação física, a educação financeira, essas coisas, porque a gente tem que se cuidar. E no mais, estou lá dando aula, sou apaixonado pela minha profissão. Hoje tenho alunos que é um prazer poder dar aula online. Mesmo estando à distância, tem alunos formados, como o caso do Gu, que está aí falando que é nosso fã. O Gu chegou a ser meu aluno, eu fui estagiário quando ele estudava. Eu acho que tudo isso me ajudou muito a me formar como pessoa, como profissional. E a educação física faz muito parte da minha vida. E é isso mesmo, isso é um resuminho rápido de quem sou eu. Qualquer dúvida, tamo junto. Quem não foi meu aluno, perdeu, porque eu sou um ótimo professor. Eu Não sou... é, Gu? E é legal que eu fico feliz vendo alguns alunos entrando. A Bia, que acabou de entrar, vários outros alunos, pessoas que eu já note. Eu acho que é muito legal poder ter essas pessoas que eu conheço e poder conversar e formar um pouco tudo. Eu sempre falo assim nas lives que eu participo ou quando me perguntam sobre quais foram suas principais conquistas como treinador. E isso aí que você falou para mim é a principal conquista, não só como treinador, mas a gente que trabalha na área de educação física, que é ver as pessoas que a gente trabalhou com elas se formando, se tornando amigos. E isso, para mim, é o mais legal que existe dentro da nossa área. E eu acho que a nossa conversa hoje tem muita coisa boa para a gente falar, porque você é um cara que trabalha com praticamente todas as idades, né? Dentro da educação física escolar. Você vai desde lá do início até a formação no ensino médio e já teve vivência dentro do voleibol escolar também, que é uma coisa que a gente vai conversar. Então, a gente vai conseguir traçar um paralelo bem legal entre formação de atletas, formação de pessoas e educação física nesse meio do caminho. Bom, Com certeza. vários fãs do Daço mandando coraçãozinho. Mas, só reforçando, uma coisa que você falou que é muito isso. Eu acho que eu ser professor, eu ter essa possibilidade, é uma possibilidade de entrar na vida das pessoas, mudar histórias, conversar um pouquinho, quem sabe tirar amigos, e vários vieram amigos, vieram dessa minha vida acadêmica, da minha vida como professor, pessoas que eu gosto muito. Eu acho que esse é o lugar que faz muita diferença. A gente está no ambiente da escola, um ambiente que você realmente forma pessoas e que, além disso, constrói também grandes amizades, tanto amizades profissionais quanto amizades de alunos e tudo mais. Eu tenho muito carinho pela profissão. Bom, acho que nós dois somos bastante suspeitos para falar sobre o Colégio Santo Agostinho, porque estudamos lá, eu fiz estágio, você trabalha até hoje no colégio, e eu sou apaixonado pelo colégio. Mas eu queria que você contasse aí como é que explicasse como é a educação física escolar do colégio, quantas vezes por semana, dependendo da idade, como que funciona essa evolução, se porque infelizmente, a gente sabe que tem muitos colégios que educação física, os meninos pegam a bola de futsal, as meninas pegam a bola para jogar o vôlei e acabou. E é isso, o professor nem olha. E eu sei que no colégio não é, no Santo Agostinho, no colégio, como se eu estudasse lá ainda, né? Eu sei que lá no Santo Agostinho não é assim. Explica aí pra galera como é que funciona. Falando um pouquinho, como você falou, sou uma pessoa muito suspeita para falar do Colégio Santo Agostinho. Estudei lá dos 11 anos até meus 18. Saí, fiquei fazendo estágio por 3 anos. Voltei, estou lá trabalhando agora. Ou seja, desde os 11 anos eu tenho uma história muito grande com o colégio. Eu acho que é um colégio que valoriza muito o esporte. E isso foi com certeza o que me trouxe para a educação física, poder, na minha época de aluno, poder praticar o esporte lá no colégio. Estudar no Santo Agostinho é sempre um grande privilégio por isso. Porque se você vai à noite, nas noites de educação, nas noites do colégio, sempre tem gente praticando algum esporte, dos mais diversos possíveis. E aí isso faz muita diferença. O esporte que forma pessoas, que me formou,
o que formou você. Eu acho que a gente teve essa troca como alunos, como atletas juntos lá no colégio. E hoje a educação física, apesar de na período da pandemia estar um pouco diferente, hoje a educação física ela tem sido 2 aulas semanais para todos os anos, desde a educação infantil até a segunda série do ensino médio. Eles têm 2 aulas de educação física semanais. Eu acho que isso é algo que faz muita diferença, essas aulas semanais, porque a educação física é a possibilidade que o aluno tem, que os meninos têm de movimentarem o corpo, de ter o corpo em ação. Eu acho que isso é algo que realmente faz muita diferença. E hoje são 2 aulas semanais, ao longo da semana, só a terceira série, que por causa da rotina, né, terceira série do ensino médio, ele só tem aula aos sábados, e aí é uma aula um pouco maior, deixa de ser uma aula só de 50 minutos, vira uma aula de quase 2 horas, só que aos sábados. E eu acho que isso é algo muito legal, porque no Santo Agostinho, a educação física é visto como uma área de conhecimento, como algo que é algo muito importante para a formação dos nossos alunos, e também é o momento dos meninos poderem melhorar as capacidades motoras, fazerem diversas atividades. E o colégio é muito legal por isso. Ele abrange a educação física de uma forma muito mais ampla. E não só, não, toma aí a bola, vai e faz. Ele tem realmente o envolvimento e tudo mais. Você tocou num ponto aí que eu acho muito legal da educação física no Santo Agostinho. Você falou que se não fosse pelas aulas de educação física no colégio, talvez você não tivesse escolhido a área da educação física para atuar, né? E eu me lembro, assim, nas minhas aulas de educação física no colégio, principalmente com o Santelmo como meu professor, de vivenciar esportes que, assim, diversos. Então, eu tive aula de beisebol, de judô, de atletismo, enfim, qualquer esporte que você pensar, eu tive aula. Eu lembro muito das aulas com o Santelmo, porque era um ano que ele passou por esportes que a gente nem conhecia, assim. Então, a gente fez aulas de sumô, por exemplo, coisas que, para mim, eu não imaginava como é que funcionava, né? E com certeza, assim, também me ajudou a construir esse pensamento de depois querer trabalhar na área. E, além disso, tem as equipes, as escolinhas e as equipes esportivas no período da noite, em que o colégio fica tomado, né? São 10 quadras, se não me engano, no colégio. São 9 quadras. Perfeito. A 10 é a junção das últimas quadras lá do fundo. Então, são 9 quadras, estão todas sempre lotadas e tendo treino e aula. Então, isso é muito legal no colégio, né? Não, é realmente algo que é de outro mundo a estrutura que o colégio tem e que é e valorizar realmente a educação física. Além das quadras, tem a sala de judô, tem cama elástica, piscina, eu acho que tem várias coisas para isso, para motivar os meninos a realizarem atividades físicas. Pois é. Aí, vamos entrar na nossa primeira discussão da noite, que o Colégio Santo Agostinho, principalmente, que a gente está falando, ele oferece muita oportunidade de prática esportiva para os alunos. Mas eu queria falar sobre 2 grandes concorrências do esporte que eu, enquanto treinador de voleibol, vejo os meus atletas chegando cada vez mais mostrando essas concorrências. Primeiro, a concorrência da tecnologia, né? Eu trabalho ali com os meninos entre 14, principalmente com os meninos entre 14 e 17, e, bom, eles estão o dia inteiro com o celular na mão, e videogame, e computador, e o tempo inteiro conectados com outras coisas, e a gente tem que até tomar algumas medidas para evitar que eles. Para fazer com que eles se concentrem no treino que eles têm que fazer. Então, por exemplo, uma medida que nos meus treinos eu tomo os atletas não podem mexer no celular nem 20 minutos, nem antes nem depois do treino, para que eles estejam concentrados naquilo ali que aconteceu e que é o foco deles naquele momento. Você consegue perceber isso nas aulas de educação física escolar também? Os meninos tendo muitas distrações e não conseguindo se concentrar naquele momento ali da aula? Muitas vezes, o que eu percebo são 2 coisas.
Eu acho que na aula de educação física a gente acaba vendo muito envolvimento deles por ser um momento diferente no ambiente que eles estão. Como eles estão nas quadras, eles saem de uma sala de aula. Eu acho que isso é algo que realmente fez muita diferença para eles, porque eles se envolvem, participam. Mas o outro ponto que você falou, principalmente acho que às vezes pela tecnologia e tudo mais, uma coisa que a gente tem reparado muito, que a grande maioria dos meninos tem chegado com alguma dificuldade motora básica. Por exemplo, alguns têm dificuldade de pular corda, outros, às vezes até o próprio correr apresenta dificuldade. Tem alguns, por exemplo, que não sabem nem andar de bicicleta, você acredita? Ah, não Sabia, é só os pequenos, não, não é verdade. Galera, não eu sei se sabia vocês sabem, a corneta, mas aí eu não sei fiquei se vocês sabem, mas o Henrique, por exemplo, ele é uma pessoa que ele não sabe andar de bicicleta. Ele tenta, tenta, tenta. Ele já até uma vez já tentou, achou, não. Hoje eu sei. Ele estava, acho que no sítio do Vidigal. Ele viu uma bicicleta, não lembro, falou, hoje eu sei. Pedalou, pedalou, pedalou. Ele descobriu que não sabia andar de bicicleta. Do nada, ele falou, não, eu consigo. E eu Mas acho dá, que. eu tenho que me defender porque foi um trauma de quando eu estava aprendendo e aí uma árvore se deslocou, passou na minha frente e eu acabei colidindo com a árvore. Então é por isso, eu tenho uma justificativa. Não, tudo culpa da árvore, com certeza. Desculpa a árvore, foi mal. Mas, falando sério, hoje tem visto muitos, muitas pessoas muitas crianças que têm tido uma dificuldade, porque na fase infantil mesmo, eles como crianças, eles acabam não tendo a vivência prática, a possibilidade de quê? De brincar um pouco, de se locomover. Às vezes a única coisa que eles fazem é pegar o celular, ficar mexendo no celular, e aí falta o correr, o saltar, o pular, o fazer essas coisas básicas que muitas vezes é algo que é tão presente na nossa vida, só que se a gente não pratica, passa reto. A gente não vai saber. Porque pular corda não é uma coisa que é nosso hábito, mas pular é um hábito nosso. Mas a gente não tem hábito de fazer essas coisas. Cada vez mais eu reparo os nossos alunos com essas dificuldades, com uma grande dificuldade motora, por isso. Porque pararam de praticar, pararam de brincar, as brincadeiras deixam de ser correr, saltar, e começa a ser, vou jogar um joguinho de celular. E eu falo isso, sendo que eu sou uma pessoa que gosto muito de jogo de celular, eu sou uma pessoa que ama tecnologia, mas muitas vezes a tecnologia está tão presente que a gente para um pouquinho de, pô, vamos brincar, se movimentar. E a educação física acaba sendo esse momento de, vamos nos movimentar. Isso, essa sua fala conversa muito com a live da segunda-feira passada, com o Felipe Furtado, técnico de futsal do Cruzeiro, que a gente estava conversando justamente sobre isso, a falta de repertório motor dos meninos, né? E a gente acabou chegando à conclusão que talvez a educação física escolar fosse o, o lugar onde eles pudessem vivenciar essas experiências. Porque praticamente não existe brincar na rua, se brinca pouco em praças, as pessoas ficam mais em casa ou brincam nos prédios. Então, essa vivência é diminuída. E a gente, no clube, percebe muito isso. O Arthur, que está até assistindo aí também, já me cornetou aqui por causa da bicicleta. A gente conversa muito sobre isso. O Arthur trabalha na primeira categoria do clube, né, de competição, que é o sub-15. Os meninos têm 14 anos. A gente fala, às vezes, brincando ali, que os meninos não sabem nem andar, né? Mas, realmente, às vezes, chegam alguns meninos que têm dificuldade de fazer coisas básicas, né? Igual você falou, correr, saltar. E aí a gente acaba, entre aspas, perdendo ali um tempo, tendo que trabalhar isso com os meninos, coisas que antigamente eles já vinham sabendo fazer. Então a gente tem que desenvolver isso primeiro para depois entrar dentro do voleibol e a gente começa a atrasar tudo um pouquinho. Então o desenvolvimento deles vai ficando cada vez mais tarde, mais tarde, mais tarde. E aí é uma discussão que a gente já teve, eu não me lembro mais em qual episódio que foi, que foram tantos, graças a Deus, Você tá bombando, né? Não para. de talvez
iniciar mais cedo, né, as categorias, até dentro do próprio esporte. Porque a gente começa no voleibol de competição em Minas Gerais só com 14 anos. Se o atleta já chega, a criança já chega com 14 anos sem ter essa vivência, então ele vai começar de fato a jogar voleibol ali com 15 anos, com 1 ano de prática. E aí ele vai se tornar um atleta mesmo lá na frente. Então cada vez a gente vai ter atletas mais velhos conseguindo chegar no nível que eles chegavam antigamente, mais novos. E aí, um ponto que eu acho interessante, e aí eu acho que o Santo Agostinho faz um trabalho muito legal, é o de ter as equipes esportivas lá no período da noite, em que dá condição dos atletas, dos atletas não, das crianças que estudam no colégio, primeiro vivenciarem dentro da educação física, depois vivenciarem de uma forma um pouco mais competitiva, um esporte mais específico. E aí nós, treinadores, temos que ir lá para buscar os atletas. Porque se a gente ficar esperando também, não vai aparecer, né? Então, Exatamente. esse trabalho aí do colégio de dar essa oportunidade para os meninos é muito importante, né? Eu concordo plenamente quando você fala isso, porque uma coisa que eu acredito muito é isso, pensando até na live da semana passada, a relação entre um clube e uma escola fazem muita diferença. Porque o que eu penso, se, por exemplo, podem ter excelentes pessoas que são ótimas em diversos esportes. Muitas vezes tem alguns esportes que, às vezes, alguma coisa física já fica visível. Uma pessoa muito alta acaba indo para um basquete, para um vôlei. Porém, existem pessoas que às vezes são altas, não são tão altas, mas se elas fossem estimuladas no período escolar, quando elas estivessem no ambiente escolar, a praticar o esporte, às vezes elas teriam uma habilidade gigantesca. Mas o que falta é eles praticarem. E eu acho que uma grande vantagem do Santo Agostinho é essa. Porque lá, como tem a variedade maior possível, os meninos acabam tendo contato com alguma das modalidades. Acaba tendo uma habilidade. Ah, não, eu gostei mais do vôlei. Entrei para a equipe escolar, lá do colégio mesmo, lá do Santo Agostinho. Depois, ah, não, fui para o Cruzeiro, fui para o Sada jogar lá. Mas eu comecei praticando educação física escolar com o Alexandre, que foi nosso treinador, o Xandão. Ele dava treino na 7ª série. Eu tive aula com ele de educação física e ele ensinava a gente a jogar no básico do básico. Interessou? A gente ia para a equipe, entrava na equipe, às vezes ia para um clube. Mas o que fazia muita diferença mesmo era isso. Era a gente poder praticar algum esporte. E aí eu gosto muito disso. E eu fico muito feliz porque o esporte permite isso. A gente sair do lugar, a gente se movimentar, a gente conhecer pessoas. E muitas vezes, quando o esporte não é bem cuidado, bem tratado na escola. Ah, Sofia, você que é fofa. Quando o esporte não é bem tratado, quando não tem importância da educação física, o aluno, o estudante, ele perde a oportunidade de conhecer uma modalidade que às vezes ele pode vir a ser um grande atleta. Mas quando ele não pratica, não conhece, como eu vou saber que eu sou uma ótima pessoa em jogar vôlei se eu nunca tive vôlei, só vejo vôlei na televisão? Como eu vou saber que eu vou ser bom em jogar curling, sendo que no país que eu vivo eu nem vejo isso por ser de outra cultura? E muitas vezes o Santo Agostinho ele dá essa possibilidade da gente conhecer as coisas diferentes. Conhecer o básico de cada uma das modalidades. E quem se interessa, e aí entra muito no papo semana passada, vai a um clube. Os clubes recebem pessoas. E aí, você como treinador, uma coisa que eu penso é, imagina se você recebe um atleta que não sabe nada de vôlei, o cara, tipo assim, é alto, mas não sabe nada de vôlei, e outro que é um pouco mais baixo, mas que você vê nele potencial, que ele já tem habilidades, e que, tipo assim, é a mesma altura. Vai fazer. Quem que você vai escolher? Quem você vai preferir treinar? Um que você só precisa, às vezes, focar no vôlei, ou um que você primeiro precisa. Ou vamos explicar a primeira coisa, quais os fundamentos e tudo mais. Muitas vezes, quando a gente recebe. Eu agora falando um pouco, quando eu fui estagiário do vôlei, quando eu recebi uma pessoa que já tinha uma prática, uma vivência, era muito diferente de alguém que ou não sabia nem
nem onde que estava mais perdido que tudo, mesmo que muitas vezes ele vai vir a ser um grande atleta, mas o trabalho é muito maior. Eu vou até além um pouquinho do que você falou. Às vezes, proporcionar isso para os meninos, né, de ter a vivência do esporte, a grande maioria não vai nem se tornar atleta, mas a diferença que ele vai fazer na vida da pessoa é enorme, né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu, é, eu sempre gostei de voleibol. Eu assistia muito vôlei quando eu era criança, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de jogar voleibol. E dentro do Colégio Santo Agostinho, eu tive essa oportunidade e aí acabei gostando de jogar. Joguei na minha adolescência e até a universidade e hoje vivo de voleibol. Isso é só um dos casos, né? Quantos casos a gente tem de ex-atletas nossos, ex-alunos, que através do voleibol eles tiraram grandes lições aí para a vida deles, profissional, pessoal. Então a gente consegue ampliar muito, né? A oportunidade que o esporte dá de vivenciar algumas situações ali que são muito peculiares do esporte, de conviver em grupo, ter que tomar decisões em equipe, a competição, o aprender a ganhar e perder. Então, são coisas que os meninos vão levar para o resto da vida. Então, são muito importantes, né? Deixa eu só ler o comentário da Bia aqui, que eu não consegui ler. Muito aluno em várias escolas não gosta de ir para a educação física, normalmente menina, e fica enrolando fazer as coisas. Como que tu puxa o foco desses alunos para... Ah, boa pergunta, Bia. Mandar um beijo para a Bia também, que é a minha filha emprestada lá do Cruzeiro. Posso responder? Não sei se você pegar a pergunta toda aí, como é que faz para chamar? Pode falar? Claro. O que eu penso muito é que o que ocorre? A educação física, ela acaba sendo desvalorizada nos diferentes lugares. Sempre vai ter uma pessoa que não gosta. Isso é normal. É normal existir pessoas que não gostam. Não é todo mundo que vai gostar de física, química, matemática, educação física. Mas o mais importante para a gente poder puxar as pessoas para fazerem alguma prática, a gente precisa dar sentido para ela. Porque muitas vezes, se a educação física toma a bola, só joga, qual que é o sentido que tem nessa prática? Porém, quando a gente dá um sentido, faz que vale a pena estar lá praticando, se envolvendo, muitos alunos que muitas vezes não praticam, às vezes, quando veem isso no professor, de querer dar sentido do que eles estão fazendo, vêm a praticar. E eu acho que isso é o diferencial. Você dar sentido. Eu, como professor de educação física, eu tenho que dar sentido para o que eu estou fazendo. E não simplesmente, tá aqui a bola. Eu quero que você conheça esse esporte para você praticar, desenvolver, porque faz bem. Eu vou te ensinar ginástica artística. Você nunca vai participar da competição. Mas olha como é que é legal você ter a possibilidade de usar um equipamento diferente. Olha como você interage com as pessoas. Eu acho que isso é algo muito presente na maioria dos esportes que a gente tem, que é o momento que a gente interage. É o momento que muitas vezes eu conheço como a pessoa é. Porque eu vou ver ela nos momentos bons, que é quando a gente está ganhando, ou tá tudo bem, mas tem hora que a gente vai estar perdendo. E o que faz diferença é ter sentido. Qual é o sentido que a aula de educação física tem? Porque se ela não tiver sentido, a maioria das pessoas vão falar, tipo assim, nossa, vou ter aula com Darcy. Nossa senhora, que trem chato. E não vai querer fazer. Porém, se tem sentido, as pessoas vão querer participar, se envolver. Eu acho que isso é muito legal. E eu, como professor, eu fico até feliz que agora entrou outra aluna minha, uma aluna minha do 8º ano. Ou seja, eu acho que apesar de tudo, a gente influencia as pessoas. E isso faz diferença para elas quererem praticar. Porque se a partir do momento você fala assim, nossa, nem vou lá dar aula de educação física pro 8º ano da Gabriela. Nossa, chato. Eu não vou querer participar. Se eu fosse a Gabriela, eu falava, não. Mas se eu faço o contrário, vai ser aula sensacional. E a Gabi, vamos brincar, vamos se divertir, vamos praticar, vivenciar algo diferente. Muitas vezes ela vai vir a participar. E eu acho que isso faz muita diferença, dar sentido para a prática. Perfeito, assim. É muito fácil pra gente também, se a gente ficar só aqui apontando,
nossa, como é difícil hoje. Os meninos, pô, a gente tem que concorrer com a tecnologia. Os caras estão acostumados a jogar com videogame com óculos de realidade virtual. Minha aula nunca vai ser tão legal assim. E beleza, o problema são eles. O problema nunca, a gente não vai apresentar nenhuma solução. Aí seria muito fácil. Acho que o nosso papel e o nosso desafio é justamente esse. É a gente conseguir, mesmo com todas essas outras possibilidades que existem de chamada de atenção desses meninos hoje em dia, é a gente conseguir trazê-los e a gente se desafiar para a gente fazer aulas ou treinos cada vez mais interessantes de acordo com as características dessas novas gerações para que eles participem. É óbvio, não vai ser todo mundo que vai gostar de praticar esporte. Não é todo mundo na escola que gosta de geografia. Mas se faz parte da grade, a pessoa tem que fazer o mínimo ali. Ela tem que participar da aula. Então, é a nossa função fazer com que as pessoas gostem da aula. Que exista uma aula que tem algum interesse dos meninos ali. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? A gente, enquanto professor, conseguir identificar esses pontos, não só os problemas, mas trazer também as soluções. Com certeza. E aí, o Igor até fala, apresentar dinâmicas diferentes. Eu, quando dando aula para ele, propus uma queimada real, queimada invertida, criar coisas diferentes. Porque muitas vezes, se a gente só faz o habitual, hoje a aula vai ser queimada, a aula que vem vai ser queimada. Ou às vezes até tem um intercalo. Hoje vai ser queimada, semana que vem futebol, depois vôlei. Queimada, futebol, vôlei. Qual que é a vontade que você vai ter de falar, nossa, que aula legal. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Não, eu vou fazer uma coisa que eu posso muitas vezes gostar, mas é normal. Cai na rotina. Eu vejo um outro desafio que eu comentei lá no início e acabei não falando, além da questão da tecnologia que a gente tem que concorrer e a gente tem que se adaptar a isso, e inclusive utilizar a tecnologia a nosso favor também, né? Nas aulas e nos treinos. Eu comentei do Arthur, a gente tem, principalmente nesse período da pandemia, a gente tem conseguido fazer diversas situações aí para os treinos dos atletas que a gente tem usado tecnologia e tem tido sucesso, assim. Ainda bem. Mas eu vejo outra concorrência e que eu queria ver a sua visão como professor da educação física escolar, que eu vejo cada vez mais as escolas demandando mais tempo dos meninos cada vez mais novos, pensando no vestibular lá na frente. Então, eu tenho atletas de 14, 15 anos que já tem 2 vezes na semana aula de manhã e de tarde e o menino não consegue treinar, por exemplo. E aí eu tenho dificuldade de fazer o menino continuar treinando. Porque ele fala assim, putz, se eu não posso ir no treino todos os dias, eu vou ficar para trás dos outros atletas. E eu tenho que me dedicar à escola, porque é a minha principal obrigação, obviamente. Então, eu não vou no vôlei, deixo o vôlei de lado, me dedico à escola, passo no vestibular e sigo a vida aqui. Mas ele perde essa vivência do esporte. Como que dentro da escola, você consegue perceber essa preocupação dos meninos dentro da escola? Uma coisa que eu acredito muito é numa educação integral. Ou seja, em que é muito importante o acadêmico, mas existem outras coisas que também precisam ser trabalhadas. Eu, além de ser professor, eu também trabalho na pastoral no Santo Agostinho. Eu acho que são duas coisas que fazem muita diferença. Ou seja, a gente precisa entender o acadêmico, existe cobrança. Eu acho que quando a gente vê a gente como atletas, ex-alunos, a gente quando estudava, a gente tinha uma cobrança muito grande de estudo, tudo mais. E hoje existe também a mesma cobrança, às vezes um pouco maior, pela tantas coisas. Porém, quando a gente foca numa educação integral, uma educação em que o foco principal é o estudante, mas ele precisa vivenciar outras coisas, ele precisa ter ações pastorais, fazer trabalho voluntário, isso faz muita diferença. Ele precisa praticar o esporte, isso também faz diferença. Eu acho que o Santo Agostinho apoia muito essa prática, é algo que é muito importante. Porém, é muito difícil essa organização, porque a partir do foco que a gente olha para a possibilidade de um clube,
que é o que eu vejo seu, a possibilidade do menino, ele vai acompanhar um forte futuro de atleta. Ou seja, ele acaba tendo que dedicar muito mais do que só um pouco para praticar o esporte e tudo mais. Já no nosso foco, como a escola, o atleta é importante, ou seja, alunos nossos participaram das diversas competições. Hoje tem um atleta, um ex-aluno do colégio, o Vinícius Lanza, está participando das Olimpíadas. Ele foi aluno escolar. Tiveram outros atletas que já passaram por aqui, foram para fora. Só que é realmente algo muito difícil de você conseguir acompanhar, porque a demanda escolar é muito grande. Se muitas vezes o próprio aluno não consegue acompanhar, demonstra dificuldades, tudo, isso acaba atrapalhando ou na rotina dele acadêmica de estudar ou na de atleta. E eu acho que isso é realmente um ponto que precisa ser mais é, estudado, conversado. E aí, quando a gente fala, quando você falou mesmo que semana passada vocês falaram sobre a relação entre um clube e uma escola, isso faz muita diferença. Porque se eu tenho uma relação com você do SAD, finge que eu sou o Santo Agostinho e você é o clube. Se a gente tem uma boa relação, isso vai permitir que a gente consiga se adaptar. Mas como atualmente o clube está lá longe e a escola está aqui, não tem diálogo. E muitas vezes o atleta vai passar dificuldade pela falta de diálogo, porque o clube não tem uma relação com a escola. A partir do momento que tem, a gente consegue organizar. Pô, o que pode ser feito? Como pode organizar? Às vezes não ter aula no tal fim de semana. Mudar. Mas precisa ter a relação do clube com a escola. E não apenas dos atletas. Que umas coisas que às vezes atrapalham muito é porque é o menino que tem que ir lá. Ele que vai. O seu atleta que vai ter que ir lá falar na direção, falar, semana que vem eu vou ter uma... Oh, é muito difícil. É complicado eu ir lá falar. E aí eu acho que isso faz muita diferença. Porque se tiver uma relação, se às vezes você tem uma relação com a escola, você consegue organizar, falar, oh, a gente vai ter tal dia. Principalmente que você sabe o seu roteiro de campeonato. Você tem uma ideia do que você vai fazer. Se você tivesse esse diálogo, permitiria. E eu acho que isso é uma coisa a ser pensada mesmo. A relação escola com o clube. E é uma coisa, não sei se eu te respondi, mas é o que eu penso um pouco desse ponto. Perfeito. Antes do comentário, só mandar um abraço pro John, que me mandou uma mensagem aí. John foi atleta lá do Sada, hoje está jogando voleibol profissionalmente lá na Hungria. Muito legal ver o John aí. Legal demais. Mas, Dácio, eu concordo com você nessa questão de relação clubes e escolas. E eu acho que é muita responsabilidade que eu estou trazendo para mim agora, muita responsabilidade nossa enquanto treinador, de deixar claro para o atleta também que ele tenha consciência que ele vai ter que abrir mão de certas coisas. Mas uma dessas coisas não pode ser isso. Então, tem que ficar claro na cabeça do atleta que eu quero ser atleta, eu quero praticar esse esporte, então eu vou ter uma cobrança aqui. A minha prioridade tem que ser a escola. Por quê? Quantos atletas que começam na categoria de base que chegam no profissional? A porcentagem muito pequena, muito pequena. A gente sabe que não é fácil se tornar um atleta profissional. Então, se o cara só treina e não estuda, ele tem a chance de não dar em nada. Putz, depois vai ter que correr atrás da escola, etc. E se ele só estuda e larga o voleibol, ele vai abrir mão de uma coisa que ele gosta. Então, a primeira coisa para mim é o atleta e a família do atleta estarem cientes que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Exemplo, eu trabalho muito com adolescente. Eu sempre brinco com os meninos no início da temporada. Vocês não são adolescentes normais, né? Vocês não podem ficar indo para festa no final de semana, achando que vou dormir 3 horas da manhã e amanhã eu tenho treino, tá tudo bem. Não tem como. Vou jogar videogame a noite inteira e amanhã eu tenho jogo. Não, vocês não são normais como os outros caras da idade de vocês que podem fazer isso de vez em quando. Tem que ter essa consciência. A partir do momento que o atleta tem, o adolescente tem essa consciência, fica muito mais fácil lidar com todo o resto. É óbvio que inclusive, eu tenho atletas que estudam no Santo Agostinho, que é uma escola que cobra bastante também. Tem aula à tarde, existem complicações. Mas eu tendo pela experiência que eu já tive, eu tendo essa primeira conversa,
já fica, na cabeça dos meninos, já fica muito mais fácil, assim, de lidar com as coisas. Porque ele já falou, Henrique, dia tal, tal e tal, para mim é mais difícil. Talvez eu chegue um pouco, 10 minutos atrasado no treino por causa da minha aula, mas eu vou tentar não faltar. Nos dias tal, 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 daqui até o final do ano eu tenho prova. E a gente já deixa alinhado. Quando a gente tem jogo, eu já aviso com antecedência. Ó, nos dias tal, tal e tal. Temos jogo. Tenta ver na escola se dá pra gente ir conciliando as duas coisas. Se organizar, né? De abrir mão totalmente de uma das coisas. Né? Porque o ideal é a gente quer que os meninos façam as duas coisas. E aí eu deixo muito claro que, para mim, a prioridade deles é a escola. A não ser, seja lá no sub-19 já, que o cara já está ali É formando. porque aí já é outro perfil também, né? E já está pensando realmente, já está se especializando para ser um atleta de fato. Mas Sim. os mais novos tem que ter a escola como uma prioridade. Uma coisa fundamental. Opa, piscou tudo aí, hein? Tá, é balada? Nada. Outra coisa interessante dessa relação escola. Deixa eu só ler a pergunta da Bia antes aqui. Qual seria a proposta para aquelas aulas teóricas? Tu acha que possa ter essa aproximação, algo que mesmo sendo na sala... Boa. Fala aí, Dá, sobre aula teórica de educação física na escola. Como é que é isso? Eu vou falar da minha visão quando eu era aluno. Eu, sinceramente, achava um saco. Porque, putz, eu queria ir pra quadra, velho. Eu queria praticar. E é que é o mais legal. Mas depois de estudar, é óbvio que eu sei a importância também da aula teórica. Fala um pouquinho disso aí. Eu acho que a pergunta é simples. O que é educação física? Se para você educação física é só movimento, beleza, é isso. Só que quando eu olho para educação física, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito do Santo Lucia é isso. A educação física vai muito além do movimento. Para a gente conhecer algo, a gente precisa entender. E aí estão as aulas teóricas. Mas muitas vezes, o que ocorre é que se a aula teórica for realmente mais chata, fala assim, vou mostrar um desenho, não tem interação, muitas vezes os meninos estão com a mesma ideia que você. E aí, Ou, é o que a gente falou de trazer a tecnologia a nosso favor também, né? exatamente. Ou, se a aula for algo chato, for lá, tipo assim, não, eu queria fazer quadra, ou é sério, eu não vou querer. Mas aí eu volto no que eu falei, mas qual que é o significado da educação física? A gente quer fazer algo que seja só ir lá praticar, ou eu quero que tenha sentido? E uma coisa que a gente acredita muito Santo Agostinho é isso. É o quê? Para a aula fazer sentido, a gente precisa entender. A gente precisa, muitas vezes, conhecer para praticar. E não só para praticar, para conhecer. Vou conhecer o vôlei praticando. Não, eu preciso conhecer. O que é esse tal de esporte chamado vôlei? De onde ele surgiu? O basquete, que ele foi um esporte criado porque estava com uma dificuldade por causa do clima. Estava muito frio. E aí, E Dácio, o cara... Pode falar. só para complementar, a gente trabalhando no clube, né, só no esporte especializado, a gente percebe que muitas vezes os meninos chegam também sem saber nada disso. Não sabe história do vôlei, não sabe regras básicas do esporte, muitas vezes eles chegam sem saber. E aí, a educação física escolar é fundamental também para essa formação dos meninos, né? Exatamente. E aí isso faz diferença. Quando a gente entende um pouco mais sobre a modalidade, tudo, nas aulas teóricas, elas passam a ter sentido. Ou seja, se eu entendo o porquê de alguma coisa, de uma modalidade, às vezes eu vou e assistir um jogo de basquete, um jogo de futebol americano, que não é um jogo atualmente da nossa cultura, tem chegado, mas ele não é. Eu vou entender o que é esse jogo. Eu vou entender um pouco mais. Porque é muito fácil para a gente falar de vôlei, futebol, futsal, que são coisas que estão no nosso cotidiano. Isso aí a gente sabe. Mas quando fala de uma coisa que sai do nosso cotidiano, a gente não conhece. E eu acho que as aulas teóricas são sempre essa possibilidade da gente aprofundar, a gente conhecer para aí sim poder praticar. Para praticar com sentido. E não apenas, vou praticar porque eu vou praticar. Mas eu vou praticar porque eu acredito nisso. Porque eu acho que, é uma prática interessante, porque eu conheço as histórias. Mas, vou ser muito sincero, eu fui estudante. Eu também tinha a mesma ideia da Henrique.
muitas vezes é difícil a gente quebrar esse paradigma de que, tipo assim, educação física não é só dar bola. Educação física é uma área de conhecimento. E aí, quando a gente entra para a faculdade, a gente estuda isso, estuda. E aí vem até as brincadeiras, né? Primeiro período, Henrique, você teve o quê? Jogos, brinquedos e brincadeiras? Bambolê 1 e 2? Vem Sempre essas tem. brincadeiras, porque pra gente, muitas vezes, para quem não é da área, não conhece, fala assim, você vai ter o quê? Vai brincar de pegador na faculdade? Ah, Não é isso. sua prova final é bater 3 pênaltis. Sempre tem Olha essa. aí, isso ocorre porque a gente mesmo, até quando a gente entra em educação física, a gente não está acostumado a entender o que é essa educação física. E a educação física, ela é uma área de conhecimento. Ela tem várias coisas que, quando a gente estuda, se aprofunda, fazem sentido. E por isso que é muito legal ter as aulas práticas. Só que eu concordo, muitas vezes, se você tiver 20 aulas práticas e 20 teóricas, eu vou ficar doido. A gente precisa também conseguir relacionar, porque a gente está acostumado. Isso é da nossa cultura, que o esporte tem que ser um movimento. E não os conhecimentos que também vêm com ele. Eu acho que você tocou no ponto central da nossa discussão da live toda. É dar sentido. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Independente seja na educação física escolar ou no treino da modalidade específica. E cada vez mais os meninos estão chegando perguntando por quê, por quê, por quê. Eu vou complementar até com a pergunta da Bia, perguntando se eu acho que é importante as aulas teóricas também no vôlei. Eu acho que sim, é fundamental, fundamental. Uma coisa que a gente tem feito agora nesse período de quarentena é estudar o esporte junto com os nossos atletas. Então a gente fez análise de vídeo, assistiu filme, leu livro junto com eles, e a gente consegue perceber, mesmo estando aí há mais de 6 meses longe dos meninos, do contato diário, o tanto que eles conseguiram entender o jogo melhor, eles enxergam o jogo de outra forma, que, assim, acho que a gente nunca conseguiu, nesse sentido, a gente nunca tinha crescido tanto no ano como agora. Óbvio que, tecnicamente, a gente vai ter uma perda, vai ser difícil o retorno, vai. Mas, nesse sentido, foi muito interessante. E a gente conseguiu fazer isso dando sentido. A gente falou assim, ó, nós vamos fazer isso porque vai acontecer isso, isso e isso. É importante vocês saberem isso por causa disso. E quando os meninos entendem o porquê eles estão fazendo, aí eles têm uma motivação para fazer. Porque se você chega para um atleta e fala assim, pô, eu quero que você faça 5 saques para posição 1, 5 saques para posição 5 para acabar seu treino. Beleza, mas por quê? Ele saca de qualquer jeito. Né? Se você fala assim, ó, eu quero que você realize, sua meta é essa, porque nos seus treinos estão acontecendo isso, e você vai fazer dessa forma. O ideal é que você faça dessa forma. Você fez ele entender o porquê, você deu um sentido para o treinamento ou para sua aula, o cara, ou a menina, ele começa a entender o porquê fazer e vai fazer mais bem feito por isso. Com certeza, concordo plenamente. E Bom, aí, eu acho que é isso. Quando a gente conhece, a gente até pensa melhor. Porque muitas vezes, quando eu era atleta do vôlei, eu entendi o rodízio. Rodízio é uma coisa complicada, mas eu sabia a lógica. Mas eu não entendia, o que é o esse tal de porquê. rodízio do vôlei? 4-2-5-1, pra que é isso? 6-0, nem 6-0. Eu sabia direito, imagina. Porém, quando você estuda, quando você aprofunda, você até pode, às vezes, criar na sua mente possibilidades. Ou, vamos fazer um 5-1 com infiltração, criar coisas diferentes, porque você entende o que você está fazendo. E não apenas, tipo assim, é isso que eu tenho que fazer, pronto, acabou. Perfeito. Bom, eu acho que no Dácio. Eu não sei a galera que tá assistindo, mas pra mim o tempo tá voando, velho. Sempre que a gente troca ideia é bom. Já deu 50 minutos de live. É isso. Pois é. Eu acho que a gente sai da live com duas ideias e são importantes pra gente colocar na nossa prática. Uma é essa de dar sentido aos nossos treinos, às nossas aulas, fazer os meninos entenderem o porquê. E a outra é a aproximação clubes e escolas.
né? Eu acho que é uma coisa fundamental para o crescimento dos dois, né? Sim, É uma relação de ganha-ganha aí. Todo mundo vai estar ganhando. Principalmente o atleta, né? Ele vai ter respaldo dos dois lados, porque às vezes fica parecendo que é uma guerra, né? Não, mas minha escola falou isso, o meu clube falou isso, e agora o que eu faço? E o menino fica vendido nessa história. Eu acho que essas lições são fundamentais para hoje. Deixa eu ver só a Adriana mandando aqui. Aqui no Canadá também precisamos explicar o porquê que treinamentos para serão cansados. Perfeito, muito legal. Adriana, eu tô em sua homenagem, que eu tô de Canadá hoje. olha aí. Mas legal, obrigado pela participação. Um abraço aí para Adriana. Dácio, bom, vou te agradecer muitíssimo. Para mim, a melhor coisa que tem de trabalhar com o esporte são as amizades. Então, um dos principais troféus aí é a nossa amizade. Já vem de sei lá quantos anos. Ó, o Xingu aí, que legal. Um abraço pro Xingu. Que bom. Pô, que legal. Nessa hora, o papel das federações é fundamental. Perfeito, Xingu. Pô, muito legal a participação do Xingu. Professor também lá do Colégio Santo Agostinho. Fala aí, Das. Fala do Xingu aí. É legal, na verdade, vão comentar do Xingu, mas todo mundo que muitas vezes a gente tem vindo passar, porque eu acho que a educação física permitiu que a gente pudesse criar laços muito importantes. O Xingu foi professor, hoje é meu companheiro de trabalho, trabalho com ele, e isso faz uma diferença. E aí aparece também uma Isabela Collen, que foi atleta. Pessoas que estão aí na live, que às vezes passaram pela gente como atletas, ou então como professores, hoje são amigos. Eu acho que isso da educação física é o que faz mais diferença. Eu acho que quando a gente vai falar de educação física, da prática esportiva, a gente precisa sempre incentivar o esporte. Incentivar que quem está em casa pratica algum esporte. Às vezes vai ser na educação física, às vezes vai ser num clube, às vezes vai ser tantas possibilidades diferentes, mas a prática, colocar o corpo em movimento, é algo que faz muita diferença. E aí, a gente puxa nosso saco, né, da educação física. A educação física mudou e fez muita diferença na nossa vida. No meu caso, eu tenho hoje o prazer de conversar com o meu melhor amigo, a pessoa que eu tenho uma grande admiração, que eu acompanho o trabalho desde quase sempre, jogamos juntos. Eu acho que é muito legal ver tudo que tem acontecido na beira da quadra, porque o Henrique está envolvido, porque ele está correndo atrás, está batalhando para o projeto estar junto com os meninos. Eu acho que uma grande honra poder mesmo participar aqui. Eu que às vezes tenho uma certa vergonha de falar para a câmera, sou um pouco tímido, mas com certeza o que a educação física fez mais diferença para mim foi trazer pessoas. Pessoas que fizeram muita diferença para mim. O Gu aí, essas pessoas fizeram diferença. Mas hoje eu estou aqui principalmente para agradecer o Henrique, que é realmente um irmão que a educação física, que o vôlei, que o esporte me deu. E hoje é um irmão para a vida, para tudo mesmo. A gente tem tanta história para contar. Se fosse aqui uma mesa para bater papo sobre histórias que a gente já viu, a gente ficava. E o que ele 10 falou é horas muito verdade. A gente sempre está aqui para conversar, a gente não para. Às vezes, antes da pandemia, a gente ia para um bar, começava a comer, beber, ficava isso. Pô, precisava mandar a gente embora, porque a gente não para de conversar, porque é muito prazeroso. E isso eu agradeço muito a educação física, ao esporte, que permitiu conhecer pessoas. Entre elas, hoje agradeço muito ao Henrique. É um privilégio estar aqui. Espero que tenha sido legal a live. Para vocês que estão aí assistindo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, manda um coraçãozinho, manda um oi, faz qualquer coisa que a gente gosta disso, a gente gosta de interação. Por falar nisso, quem veio aí pelo perfil do Daço, se inscreve aí. Se inscreve, não que é no. Tá vendo? Tô com plataforma já, tô ficando velho. Me segue aí. Segue aí no A Beira da Quadra, por favor, hein? Galera, quem tiver a oportunidade, a Beira da Quadra é um projeto muito sério que o Henrique, o Arthur e o Sanaê estão fazendo para falar muito mais do que só o vôlei tradicional. E aí eu acho que entra até a pergunta da Bia, porque o A Beira da Quadra tem sido a possibilidade de quê? De aprofundar os conhecimentos, de conversar sobre o vôlei, muito mais do que só ir lá jogar.
mas o real sentido do vôlei. Mas hoje, é, a beira da quadra está saindo só disso. Ele não é mais só, vamos só falar de vôlei. Ele quer falar também dos outros esportes. Traz aqui um professor de educação física. Semana passada foi um treinador de futsal. Pessoas diferentes, para que o esporte possa ir adiante. E eu quero parabenizar muito esse trabalho novamente. E é isso, né? Valeu demais. Valeu demais, irmão. Obrigado. Foi muito legal. Espero que a galera tenha gostado. Procurem aí os outros episódios do Bola de Segunda que estão aqui no Instagram. Procura lá nosso canal no YouTube também, que já tem quase 50 lives falando sobre voleibol. Mandar um beijo para a Bela aí, que mandou mensagem pra gente também, que foi nossa atleta. Bom, Daço, muito legal. Bacana demais. Espero revê-los em breve. Abraço para todos e tchau. Valeu. Tchau, galera. Obrigado pela presença e até uma próxima.